Quer vir no vídeo com a mãe? Fala, meus amigos! Hoje não é nós aqui de novo, hoje sou só eu. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero falar de um tema que tem chegado bastante aqui nos comentários, no Instagram, no WhatsApp também. E então eu vou usar esse vídeo para poder esclarecer algumas dúvidas que têm surgido sobre como eu, como médico, vou atuar aqui na Irlanda. E a verdade é que essa pergunta, ela não tá com uma resposta fechada ainda. E eu vou tentar trazer nesse vídeo alguns caminhos e algumas informações das coisas que eu já pesquisei. Mas, de novo, sempre fazendo o disclaimer de que as coisas, elas são muito adaptáveis para a realidade de cada um. E às vezes aquilo que é a minha realidade talvez não seja para você, então sempre pergunte e pesquise. Então vamos lá, só para esclarecer um pouco a respeito das minhas decisões. Eu, como médica no Brasil, eu nunca me vi dando continuidade na minha especialização, porque lá no Brasil o valor da residência você recebe pela bolsa. E a bolsa, ela paga hoje, atualmente, em torno de 4 mil reais bruto, né? Eu já tenho uma certa idade, se não que eu seja velha, mas tendo uma certa idade, eu já tenho responsabilidades financeiras que são importantes do ponto de vista de um passivo grande, né? E isso faz com que eu não possa sobreviver somente com o valor que a bolsa da residência no Brasil serviria. E o que eu não gostaria quando eu estivesse fazendo uma especialização é de não poder me dedicar inteiramente a essa especialização. No sentido de que, tipo, no Brasil, por lei, são 60 horas semanais. A gente sabe que na prática, às vezes, vai bem mais disso, principalmente no primeiro ano de residência. Então, eu sempre vi essa dificuldade de me ver me especializando dentro do Brasil. Então, a faculdade que eu fiz é a FMABC. Eu me formei em 2022 e já quando eu entrei no 5º ano, eu conversava muito com os meus amigos sobre essa possibilidade de sair do país. A experiência que eu conhecia era dos Estados Unidos, então eu sempre me preparei muito imaginando que eu iria ter que ir para os Estados Unidos. Não passava pela minha cabeça vir para a Europa, principalmente pelo fato de que quando a gente conversa sobre validar na Europa, o que todo mundo fala na Europa o médico ganha pouco. Eu não tinha ido a fundo até então para entender o que aquilo significa. Mas a realidade é que fazer o processo de revalidação nos Estados Unidos é um processo demorado e bem caro. E como eu disse já anteriormente, essa responsabilidade financeira que eu tenho não me permitiria fazer o processo de uma maneira rápida, né? Então eu nunca tive pressa, eu não tive pressa para fazer medicina, eu não teria pressa para fazer minha residência. Mas a questão eu tenho sim interesse em continuar fazendo treinamento. Eu sinto que a minha formação médica, ela ainda não está concluída. E talvez ela nunca se conclua, né? Muitos dos profissionais com quem eu atuo até atualmente, que eu converso, que eu me inspiro, eles estão continuamente, assim, progredindo e evoluindo e buscando novos desafios, e talvez esse seja o meu caminho também. Então, eu sempre quis me estar num ambiente mais desafiador. Até que, assim, me preparava devagarzinho para ir para os Estados Unidos e tudo mais. Na minha cabeça, assim, nos meus planos, eu gostaria de entrar numa residência em 2027, porque é quando, assim, minhas responsabilidades financeiras, elas caem bastante. Isso me daria um pouquinho mais de folga para eu poder focar e me dedicar bastante. Já que desse prazo de 2022 a 2027, eu teria que fazer o quê? Estudar bastante e me preparar para o melhor processo seletivo que existe. Que existe não, né? Tipo, não melhor, mas mais intenso, que seria dos Estados Unidos. Então, era isso que eu tava fazendo. Quando as coisas aconteceram e surgiu, e isso pode ser um outro vídeo, né, que o Rafa conta do porquê a gente mudou os planos e resolvemos mudar, ao invés de ir para os Estados Unidos, para a Europa, né? Saiu a cidadania dele, e com a cidadania italiana faz com que todo o processo de mudança de país seja muito mais facilitado. Porque é literalmente como se você estivesse mudando de estado no Brasil, vindo com o Rafa como um cidadão europeu, né? E aí eu comecei a fazer as pesquisas. E estando com a cidadania italiana, o Rafael praticamente pode escolher qualquer lugar para morar. E quando eu comecei a pesquisar sobre fazer medicina na Europa, o primeiro país que eu vi realmente foi a Irlanda. E explicando rapidamente o processo aqui da Irlanda. Até muito pouco tempo atrás,
a residência médica não era aceita do Brasil e nem o internato do Brasil era aceito. E aí isso fazia com que os médicos brasileiros que atuassem aqui não pudessem fazer o treinamento. Eles poderiam atuar como médico generalista, que é o médico de família daqui, que eles chamam de GP, que é General Practitioner. Ai, Jesus. E aí... Practitioner. Rafael tá participando do vídeo, vocês acharam que ele nem ia participar. Você poderia atuar, mas você não poderia fazer a especialidade. Então até no ano passado, quando eu olhei, era isso que estava acontecendo. Só que, encontrando algumas pessoas, fazendo contato com pessoas que já estavam aqui, eu descobri que existe uma flexibilização, existe uma opção em que você faz uma validação pelo colégio real de especialistas, que é como se você fizesse, ao invés da prova de revalidação, a prova de título da especialidade. E essa prova de título é obrigatória para quem quer fazer a residência aqui, residência médica. Então, o que eu fiz? Eu optei por seguir esse caminho. Então, basicamente, o que eu fiz? Quando eu estava lá no Brasil, eu primeiro já mandei toda a minha documentação para um órgão internacional que serve não só para a Irlanda, mas para vários países, para eles reconhecerem a minha formação como uma formação médica profissional realmente. Esse órgão chama EPIC, E-P-I-C, e aí ele é como se fosse um cartório de reconhecimento de diploma. Além disso, eu fiz a tradução, para mandar para esse lugar eu precisaria fazer tradução juramentada. Quem sempre faz a minha tradução juramentada é a dona Areta. Ela é lá do Nordeste, ela é uma querida, então beijo, Areta. Eu vou deixar aqui o contato dela também se alguém precisar. E isso eu já fiz já no ano passado para ir meio que arcando com as custas. O que acontece aqui dentro da Irlanda? Esse é um caminho, mas não precisa ser o único, porque o que você precisa é de uma prova que você esteja ali validado com conhecimento técnico adequado que cabe a um médico. Ou seja, na Irlanda especificamente, eles aceitam que você faça uma prova que seja a prova de revalidação do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, no caso os STEPS, do Reino Unido, que é o PLAB, ou eles também têm a própria prova deles, que é o PRESS, né? Aí você faz o PRESS 2, PRESS 3. Então, basicamente você tem várias vias, né, de escolhas. Então, em resumo, como que é o processo em si? É dividido, então, em 3 partes. Primeira parte, resumindo, documentação. Então, você faz toda a documentação e, primeiro, o mais importante é fazer essa revalidação do EPIC. Fez a revalidação do EPIC, o que mais que é da sua parte documental? É a parte de você se certificar, ter uma certificação de proficiência em inglês. Essa proficiência em inglês pode ser tanto via IELTS, que é a prova que é mais conhecida, mas também o OET. As pessoas falam que o OET é bem mais fácil, só que ele é mais caro. Então eu optei em fazer o IELTS. E aí você vai pegar essas documentações e submeter para o Medical Council aqui da Irlanda. E aí que entra um jogo de paciência muito grande, que é o quê? Aqui na Irlanda as coisas são demoradas, as coisas são bem burocráticas. E pelo que me parece, isso é Europa, não é só Irlanda. As coisas são feitas por cartas e tudo mais. Então se eu pudesse dar uma dica, que é o quê? Essa parte da documentação você não precisa estar na Irlanda para fazer. Você pode fazer ainda no Brasil, ainda no país de origem. Então eu não fiz porque eu tenho que dar um passo de devagar por vez. Então eu não tinha condições financeiras mesmo. E mesmo que eu tivesse condições financeiras, era um dinheiro que eu preferiria guardar para se caso eu precisasse para mudança. Então eu optei em submeter a documentação uma vez que eu cheguei aqui na Irlanda. Problema que eu fiz em relação a isso. Lembra que eu falei que a certificação do EPIC eu fiz ano passado? Então, lá naquele ano passado, eu já pedi para enviar aqui para a Irlanda a minha certificação, né, da minha formação profissional. Só que esse envio de relatório pelo EPIC para o Medical Council, né, assim, que é o CREMESP daqui, dura só 1 ano. Então, se eu soubesse disso lá atrás, eu não teria enviado de uma vez. Eu teria esperado um pouquinho, porque vai vencer agora em agosto e pode ser que o Medical Council não tenha avaliado ainda todos os meus documentos, porque eles responderam o meu e-mail falando que é no mínimo 6 semanas para eles começarem a avaliar a minha documentação. Então, realmente, vai ser um processo que demora um pouquinho. E aí, feito essa avaliação, aqui na Irlanda, se você optar por fazer
a prova que é da Irlanda, que é o PRESS, você tem que esperar a data sair da prova. E ela normalmente sai 2 vezes ao ano. E o que todo mundo fala é que as vagas são super limitadas. Não existe muito um critério. Não é tipo assim, quem se inscreve primeiro tem a vaga, não. Eu conversei com pessoas que se inscreveram na prova, mas faltando uma semana pra prova, foi informada que, tipo, não teria autorização para entrar na prova, porque não tinham vagas suficientes. Então aqui na Irlanda tem esse processo burocrático, não só na parte documental, mas também para fazer a prova em si. E aí isso me fez seguir pela opção de fazer a prova de título, que também vai me servir como uma prova para eu aplicar futuramente para o meu treinamento. Então eu vou usar uma prova tanto para revalidar quanto para entrar na residência. Detalhe, quem já tem residência também pode fazer esse caminho que eu estou fazendo e não precisar fazer o treinamento. Aí esse é um papo para um outro vídeo. Mas isso que eu estou falando é Irlanda especificamente, tá bom, gente? Se você, vamos pensar, vou para a França, vou para a Alemanha, vou para a Suíça. Cada país tem o seu jeitinho. E aí tem países que aparentemente são bem mais simples, por exemplo, Alemanha e Suíça, são países que se você tem ali um nível de proficiência no alemão, você consegue revalidar relativamente fácil. A prova que eles falam que tem lá é tipo passar um caso, assim, pro attending, assim, sabe? Você literalmente provar que você sabe passar um caso. Não é tipo uma prova escrita como é a que eu vou fazer. Prova tipo do espanhol também, na Espanha é mais ou menos isso. Também você tem que ter um nível de proficiência B2. Parece que o nível de proficiência ele é meio padronizado. Então o maior é o C2, é o C1. Então aqui na Irlanda eu sou C1 em inglês. Para revalidar na Espanha e na Alemanha, nas respectivas línguas, tem que ser só um B2. Então isso também facilita o processo. E muita gente pergunta assim, se eu já fiz a minha residência no Brasil, e aí, né? Então, no caso da Irlanda especificamente, você poderia fazer essa prova que eu tô fazendo dentro da sua área de especialidade, mandar sua documentação e pedir para ser revalidada com um título já. Só que aqui, para você atuar como médico, é um pouco diferente do Brasil, porque é como se você fosse acumulando cargas de trabalho. Então, por exemplo, lá no Brasil a gente chama muito o recém-formado, né? Eu tenho 2 anos de formado, eu sou recém-formada ainda. Aqui eles têm nome técnico pra isso. Então, tipo assim, se você tem 1 ano depois da medical school, 2 anos, 3 anos, e aí você vai desenvolvendo cargos ali dentro. E isso afeta diretamente a sua remuneração, tá? Então, vamos colocar aqui que o salário médico na Irlanda de um médico em treinamento, ele vai ser algo em torno ali dos 40 a 45, 48 mil euros. Isso tá dentro do site do Ministério da Saúde aqui da Irlanda, que é o HSE, então eu vou deixar aqui na descrição, porque é muito transparente. Só que, por ser tão transparente, você consegue visualizar até onde você pode chegar. E se você chega no nível de consultant, que é o nível de especialista, você pode chegar a ganhar ali mais de 200 mil euros ano fácil. É claro que grande parte disso aqui fica muito em imposto, mas falar que, tipo, você atuar como médico na Europa não vai significar que você vai ganhar bem, eu acho que isso é uma grande falácia. E ao mesmo... Snow. Eu tenho um Snow Gossip que fala isso. E ao mesmo tempo, não é um motivo pelo qual eu me tornei médica. Então, a parte financeira não é aquilo que me incentivava. Como eu já disse, algo que eu quero realmente para minha profissão é estar evoluindo. O que eu quero para minha profissão é estar continuamente evoluindo. Um dos primeiros processos de residência, de treinamento médico, foi o que existe também aqui na Irlanda, que era a época que ela ainda fazia parte do Reino Unido. Então isso realmente é algo que me estimula muito, sabe? E atualmente nós estamos agora entrando em julho e eu tenho muitos receios ainda sobre como que vai funcionar esse processo. Eu vou tentar aos poucos ir trazendo pra vocês. Eu acho que é um processo que vai exigir muita paciência, mas é um processo super factível. Então acho que basta você saber onde você quer chegar da sua vida, coloca isso como objetivo e vai atrás. Nenhum caminho vai ser fácil. Se eu tivesse ficado no Brasil pra escolher fazer residência lá, também não ia ser fácil. Se eu não fizesse residência, pior ainda, porque a situação da medicina no Brasil tá só ladeira abaixo, né, em todos os aspectos imagináveis. Então eu acho que eu tô muito feliz com a minha escolha. E só para dar os próximos passos em que eu estou hoje é o seguinte: eu estou aguardando ainda a resposta da avaliação da minha documentação pelo Medical Council, que eu acho que dentro do próximo mês ou 2 isso vai acontecer.
Eu fiz a aplicação para a primeira prova, que é da prova de título, e eu escolhi fazer a prova para clínica médica, como é tipo já a prova de treinamento, né, para você depois aplicar para residência. Você já tem que escolher ali na hora a especialidade que você vai querer aplicar, e aí você pode colocar tipo assim, só como General Practitioner, cirurgia, pediatria, GO, saúde pública, patologia, o que mais que tem lá? Saúde ocupacional e clínica médica, né? Então eu escolhi clínica médica e depois clínica médica eu vou ver o que eu faço. E eu vou fazer agora em agosto. Tem 50 dias para minha prova. Se eu vou passar nessa primeira prova, eu não sei. A prova de título da clínica médica, ela se divide em 2 fases teóricas e uma prática. Então, se tudo percorrer bem, se eu passar em todas as provas de primeira, eu vou terminar em fevereiro. E se você não passar, você pode fazer até 6 vezes cada prova, que eu espero que eu não precise. E aí tem lá todo bonitinho os prazos que você pode fazer, enfim. E para estudar, o que eu tô usando é um banco de questões simples aqui, que é do próprio Reino Unido. Se isso vai ser suficiente, não sei, veremos. Eu estou fazendo por enquanto tudo sozinha, mas eu já entrei em contato também assim com algumas pessoas que assessoram essa parte de revalidação, e tanto aqui na Irlanda como em outros países. Porque às vezes uma coisa que eu e o Rafa já consideramos é se eu for validar em outro país, enfim. Porque uma vez que você revalidou num país da Europa, pronto, você pode atuar em todo o país da Europa, em qualquer país da Europa, sabe? Aí esse processo burocrático fica muito mais tranquilo. Claro que tem as suas nuances, de novo, né, gente? Tipo, nem tão ao céu, nem tão à terra. As coisas nunca são tão simples assim. E é isso, eu acho que essas são as coisas, um pouco da história, um pouco, tipo, das informações. Talvez, não sei se, talvez não tenha ficado muito claro alguma coisa, vocês deixam no comentário e eu vou respondendo. Fechou? É isso, até a próxima. Tchau!